Pessoal, Espaço Agrário, modelos agrícolas, conteúdo de segundo ano aí. Tio Igor, o professor Igor de Geografia aí, tá na área. Pessoal, observe essa imagem, linda e maravilhosa. Então, uma colheitadeira, uma agricultura mecanizada, empresarial, que leva em consideração a agricultura intensiva, ou seja, utiliza de forma intensiva o metro quadrado desse solo, com o uso de fertilizantes, inseticidas, pesticidas, defensivos agrícolas em geral, agrotóxicos, irrigação, sementes pré-selecionadas, sementes transgênicas, enfim, todas as técnicas possíveis para aumentar a produtividade. Tá? Então não é sim uma simples plantação. Ela exerce, né, ela necessita de um capital investido. E em alguns casos, um capital bem considerável. Pessoal, a agricultura faz parte do setor primário da agricultura, né? Isso, tem que saber isso, né? Tem que tatuar na testa. Então, agricultura, pecuária, extrativismo, vegetal, animal, enfim, mineral, fazem parte do setor primário da economia. Quais são os setores da economia? O setor primário cuida da agricultura, pecuária, extrativismo, então são atividades primárias, econômicas primárias, né? Setor secundário é a industrialização dessa matéria-prima, desses produtos provenientes do setor primário. Né? Então você agrega valor à matéria-prima na indústria, embala, e aí manda para o setor terciário, ou seja, quando chegar na prateleira dos supermercados, que é o transporte do setor secundário até o setor terciário, já faz parte do setor terciário, transporte, aí de serviços, área de comércio, comércio informal, comércio formal, enfim, fazem parte do setor terciário da economia. Existe uma interdependência entre campo e cidade. A cidade precisa do campo e o campo precisa da cidade. Por exemplo, os alimentos que vocês têm à mesa de vocês todo santo dia, o arroz, o feijão, a cenoura, enfim, a abobrinha, é proveniente de onde? Do campo. Ou seja, há então uma interação entre campo e cidade. Assim como você também pode encontrar aí hotéis fazendas em áreas rurais, hotéis fazendas de luxo, com piscinas, enfim, estruturas em áreas rurais que utilizam ali a prática do turismo em áreas de campo, né? Você encontra aí facilmente porque existe essa interação entre campo e cidade. Existem outros exemplos que eu não vou citar agora, mas os tipos de propriedade podem ser divididos em minifúndios e latifúndios. Minifúndios, pequenas propriedades, é voltada à produção de subsistência, ou seja, a área geralmente é praticada por uma agricultura familiar. Então, são práticas que passam ali de geração em geração. O pai passou para o filho, que depois passou para o neto, enfim. É a produção de subsistência, geralmente voltada para o mercado interno. Temos também o latifúndio, que são grandes extensões, são grandes propriedades, leva em consideração a exportação. Ou seja, porque nos latifúndios, que são grandes cultivos, grandes culturas, monoculturas, né, de um só gênero alimentício, por exemplo, as plantações de soja, de cacau, plantação aí de milho aqui no Brasil, se dão aí em áreas de latifúndios. Portanto, visa o mercado externo. Lógico que abastece o mercado interno e o excedente da produção é voltada para a exportação, para o mercado externo. Existe uma má distribuição de terras no Brasil. O que seria uma má distribuição de terras? Muitos produtores, agricultores, têm poucas terras aqui no Brasil. É uma má distribuição, uma concentração de terras, na verdade. Então, muitos agricultores têm pouquíssimas terras. No entanto, existem poucos agricultores que têm muitas terras. Então, veja bem, 49% das propriedades ocupam uma área de 2,3%. E 9% de propriedades dos grandes ali, fazendeiros, 9 apenas por cento das propriedades, ocupam quase 50% da área territorial do Brasil aí. Então,
nosso celeiro agrícola brasileiro está mal distribuída. Então há uma concentração de terras na mão de poucos. Atividade agrícola. Então temos aí a monocultura. Monocultura, cultivo de um único produto. Policultura, cultivo de 2 ou mais produtos numa propriedade rural. Fácil. Agricultura intensiva. Intensiva, então, pessoal, é quando você utiliza de forma intensiva todos os recursos necessários para aumentar a produtividade da terra. Então, você vai utilizar ali o destaque para pouca mão de obra braçal. Então você não vê muita mão de obra braçal nesse tipo de agricultura. Geralmente são as máquinas. Então você precisa de um conhecimento técnico também para como é que eu posso dizer, conduzir essas máquinas, né? Pilotar essas máquinas. Então até mesmo engenheiros, agrônomos, enfim, você vai ter ali né, um requisito necessário é que você tenha um conhecimento técnico aperfeiçoado para trabalhar nesse tipo de cultivo. Ou seja, então postos de trabalho são reduzidos na agricultura intensiva. Então, para aumentar a produtividade, eles utilizam insumo, irrigação, adubos, fertilizantes, agrotóxicos, defensivos, como pesticidas, herbicidas, inseticidas. Utiliza também a prática de irrigação do solo. Você pode também fazer a prática que eu acho muito interessante, correção, a calagem do solo. Então você pode utilizar a prática da correção do solo para melhorar ali o seu potencial, né? Você pode utilizar sementes pré-selecionadas, transgênicos, né? Sementes transgênicas, enfim. Então é uma infinidade de técnicas que você pode utilizar na agricultura intensiva para o melhoramento, para o aumento da produtividade. Já a agricultura extensiva ela é meio que abandonada, né? A prática da agricultura extensiva se dá em grandes latifúndios. Então, geralmente é a mão de obra braçal. Ela é muito numerosa. Então, não existe um capital investido, né? Ou quando há um capital investido, ele é irrisório comparada com a cultura mecanizada, né? A cultura mecanizada que ocorre em pequenas, médias e, em alguns casos, grandes propriedades, né? A agricultura extensiva ela é praticamente, na sua totalidade, utilizada em grandes propriedades, latifúndios, né? Grandes latifúndios. Então você vai ter a ausência de recursos financeiros, né? Você utiliza ali praticamente voltada para o mercado interno, que é a prática da subsistência, né? No caso da agricultura de subsistência, né? Que é a agricultura familiar, mas no caso da agricultura dos grandes latifúndios, esses gêneros alimentícios são voltados para o mercado externo. Então, pessoal, existem ali modelos agrícolas. O modelo intensivo empresarial e comercial já foi dito no slide passado. Então, é a utilização de todas as técnicas possíveis para aumentar a produtividade do solo e, por sua vez, aí você ter uma colheita em larga escala desses gêneros alimentícios, tá? A jardinagem é um tipo de agricultura intensiva, mas que não utiliza recursos financeiros tão considerados. Praticamente é nulo. Você utiliza mais a mão de obra braçal. Então, onde que ocorre? No sudeste da China, no sudeste asiático, basicamente ali. E você sabe, né, que o sudeste asiático, né, praticamente ali a China, ela é muito populosa. Então você tem uma mão de obra enorme. E as técnicas de cultivo que utilizam assim, semente por semente, eles acabam plantando muda por muda, isso daí aumenta a produtividade. Só que o clima de monções, né, e nesse relevo íngreme de montanhas,
ele acaba perdendo muito, né, por conta da erosão. Então o que ocorre? A chuva torrencial vai lavar o solo e esse solo vai ser escoado para regiões mais baixas. Então você vai perder toda a propriedade física do solo ali, as propriedades que fertilizam o solo por conta dessa erosão laminar do solo. Então o que ocorre? Eles utilizam técnicas de terraceamento. Então eles constroem terraços. É como se fossem degraus, assim, ó. Técnicas de terraceamento. Essas técnicas de terraceamento, ela impede a erosão laminar do solo. Então, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Pessoal, então existem alguns outros modelos agrícolas. Hidroponia, onde o cultivo é na água. Então as raízes das águas ficam o tempo todo em contato, né? As raízes das plantas ficam o tempo todo em contato com a água. A agricultura é irrigada. Então você utiliza técnicas de irrigação para aumentar o potencial agrícola e a produtividade da cultura. Aí os modelos agrícolas que existem, né? Então existe o modelo extensivo, subsistência, plantation itinerante. Subsistência, agricultura familiar já foi dito. Plantation, que são grandes propriedades monocultoras, né? São os latifúndios. E temos a agricultura itinerante, onde o que ocorre? A fim de você obter resultado em curto prazo, eles atêm o fogo nas plantações, né? Nas plantações antigas. O fogo, a cinza do fogo, fornece matéria orgânica que vai aumentar o potencial, né? A fertilidade do solo, que por sua vez aí você vai te dar aí você vai ter aí a possibilidade de ter aí uma alta produtividade com poucos recursos financeiros. Não tão alta quanto o modelo intensivo, mas você vai ter sim um solo rico em matéria orgânica. Só que é o seguinte, essa agricultura itinerante, quando você ateia fogo durante um longo período, a longo prazo você esgota as propriedades, os nutrientes, né, a fertilidade do solo, e aí o solo entra em processo de desertificação. Né? É muito comum você encontrar voçorocas, áreas degradadas ou solo bastante arenoso por conta dessas práticas itinerantes aí, que esgotam o solo com muitas e muitas queimadas. A curto prazo, você melhora as condições da agricultura, você vai ter uma produtividade maior. A longo prazo, você esgota as propriedades do solo e perde ela de vez. Rotação de culturas, então, como o próprio nome diz, é a rotatividade. Então você deixa ali em pousio uma área ali que seria o que é pousio? Você sempre planta árvores ali para que as folhas, quando caírem nas plantações ali, naquele solo ali, vai aí fertilizar o solo aí com o tempo. Depois você vai fazer o rodízio. Então você vai fazer a retirada daquela cobertura vegetal, vai fazer a tua plantação ali e depois vai entrar em pousio e assim vai. Então você vai fazer um ciclo, um rodízio de culturas, a fim de não sobrecarregar, né, o solo, você não esgotar as propriedades, né, a fertilidade do solo. Muito obrigado, essa foi mais uma videoaula, tá? Vou estar aplicando para vocês aí atividades com relação a essa videoaula no portal Unimestre. O tio Igor está com saudade de vocês, logo logo nós vamos estar juntos aí, vamos galgar aí essa longa empreitada. E é isso aí. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.